Meus amigos, o presidente Donald Trump deu um sinal de fraqueza que pode custar-lhe muito caro politicamente, caro aos Estados Unidos e, sobretudo, caro a Israel. Ontem, Donald Trump tinha ordenado um ataque de retaliação ao Irã, mas no último minuto repensou e anulou a ordem. A matéria está aqui no Fox News e hoje Donald Trump trouxe a explicação, deu a explicação do porquê cancelou a ordem. O presidente Trump revelou um notável nível de detalhes, diz a Fox, nesta sexta-feira, sobre os tensos momentos que levaram à decisão de cancelar o ataque ao Irã pela queda do avião não tripulado dos Estados Unidos. Ele disse que estava muito preocupado com as baixas, não gostou do que ouviu quando perguntou a um militar quantos morreriam. O presidente disse que interrogou seus generais antes que os aviões decolassem sobre quantas pessoas morreriam e foi informado que aproximadamente 150 iranianos poderiam morrer. Pensei nisso por um segundo e disse, sabe de uma coisa? Eles derrubaram um avião não tripulado e aqui estamos sentados com 150 pessoas mortas que teriam ocorrido dentro de meia hora depois que eu tivesse dado a ordem. A entrevista aconteceu horas depois de ter tuitado sobre sua decisão de quinta-feira, afirmando que os Estados Unidos estavam armados e carregados para retalhar, com planos de atingir 3 locais, mas ele inverteu o curso depois de perguntar aos líderes militares sobre quantos seriam mortos. Eu perguntei quantos vão morrer. 150 pessoas, senhor, foi a resposta de um general. 10 minutos antes do ataque, eu parei e disse, não. Proporcional a abater um zangão não tripulado, isso não é justo. Eu não tenho pressa. Nosso exército pode ser reconstruído, pode ficar novo e pronto para ir de longe para ser o melhor do mundo, de longe. Bem, eu digo que isso custará caro a Donald Trump, porque, na verdade, os indícios já estão aí. Os democratas o acusam de ser fraco na condução do país. Se Donald Trump tivesse dado o ataque, hoje certamente, os democratas estariam dizendo, meu Deus, que carnificina, 150 mortos. De qualquer que fosse a decisão de Donald Trump, desagradaria os democratas. Eles estão lá para isso. A questão é a seguinte, desagradando ou não os democratas, se Trump tivesse quebrado a espinha dorsal do Irã, certamente muita gente estaria chorando por 150 mortos. Mas milhões de pessoas estariam mais aliviadas hoje, principalmente a grande população de Israel e Arábia Saudita. Os dois temem o Irã. Donald Trump, por ter pena de 150 mortos, pode estar colocando em risco a vida de 8 milhões de pessoas com sua decisão. Porque temos que pensar que o Irã não está brincando quando diz que quer riscar Israel do mapa. E tem demonstrado volúpia e coragem suficiente para isso. Tem armado terroristas na Síria, tem ele próprio disparado mísseis de suas bases contra as colinas de Golã, e logo mais, quem sabe, se tiver a sua tão desejada bomba atômica, poderá fazê-lo sim, quem sabe até mesmo da Síria. Tivesse ontem Donald Trump quebrado a espinha dorsal de um regime tão perigoso para o mundo, 150 mortos seriam um preço muito baixo a pagar. Queira Deus
que nada disso aconteça. Queira Deus que o Irã se comova com a bondade de Donald Trump e pare de ser agressivo, pare de agressões contra os seus irmãos. Tomara. Agora, um detalhe: Donald Trump, que é cristão, deveria ler um pouco o Antigo Testamento, principalmente o primeiro livro de Reis, no capítulo 20 especificamente. Um certo rei de Israel chamado Acabe, que sofria ameaças do rei da Síria, Ben-Hadad, o venceu várias vezes em batalha, porque era apoiado por Deus, até que Deus lhe deu o próprio rei Acabe em suas mãos, ou o próprio rei, Ben-Hadad, nas mãos de Acabe, o rei de Israel, para que o rei de Israel terminasse com a brincadeira, com o perigo de um rei inimigo na Síria. E o que fez o rei Acabe? Colocou o rei da Síria no seu carro e saíram desfilando entre os soldados. Depois deixou que o rei da Síria, Ben-Hadad, voltasse tranquilamente para o seu país. Aquilo desagradou profundamente a Deus, que deu o seu inimigo, deu o inimigo de Israel nas mãos do rei Acabe. Pois bem, disse o profeta, já que não tiraste a vida daquele inimigo que Deus te deu, tua vida será cobrada no lugar da dele. Tomara também que isso não aconteça com o rei Donald Trump, porque tinha tudo ontem para deixar o mundo um pouco mais tranquilo. Sinal de fraqueza. E sinal de fraqueza pode custar muito caro, geralmente custa muito caro.